A Web Rádio UPV tem a alegria de apresentar uma ministração de fé e milagre, uma palavra que trará avivamento para a sua alma. No ar, uma palavra amiga com o pastor Antônio Luiz. Rádio UPV, fazendo missões junto com você. Paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos, amados e queridos irmãos que estão nesta segunda-feira conectados nesta programação. Glórias a Deus pelo fato do Senhor nos conceder mais este dia de vida. Somente o Senhor que pode nos conceder isto. Aleluia, louvo a Deus por mais uma vez de poder estar nesse estúdio, aleluia. Esta manhã nós vamos assim meditar numa palavra para a nossa edificação espiritual. Sabemos, amados, que a palavra de Deus ela é de firme fundamento de todos os sentidos da nossa vida. E nós, como cristãos, nós temos que alimentar-se da palavra todos os dias, pois ela é o alimento celestial que alimenta nossa alma e nosso espírito. Aqui na terra, biologicamente, nós se alimentamos nossos alimentos pelo mínimo 3 vezes ao dia, e para nós mantermos a nossa saúde. Mas para nós ter saúde espiritual, nós precisamos sempre estar se alimentando da palavra. E ela é poderosa para surtir o efeito na nossa vida. Aleluia. Eu louvo ao Senhor por tudo que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Sem perca de tempo, nós vamos meditar numa palavra que se encontra no livro de João, no capítulo 15 de João. É um capítulo conhecidíssimo da igreja, dos cristãos, e principalmente dos ensinadores, pregadores da palavra. É uma palavra, mas ela é de grande relevância, a palavra. E nós vamos meditar no capítulo 15, o versículo 1 em diante, em alguns versículos. Vamos ver o que o Espírito Santo, ele vai nos falar nesta manhã. Que o primeiro versículo diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o viticultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta, e toda vara que dá fruto, ele a limpa, para que dê mais frutos. Versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Glórias a Deus. Jesus, ele usou aqui uma parábola para trazer uma lição espiritual, quando ele estava explicando essas palavras aos próprios discípulos. Sabe que Jesus, ele se preocupou de preparar 11 homens, aliás 12 homens, e para que esses 12 homens dessem a continuidade do Evangelho
de Cristo. Mas para isto eles tinham que aprender todos os sentidos da palavra. Aprender o que é ser um verdadeiro discípulo para seguir o seu Senhor. Para aprender de ter uma vida contínua ligada com Deus, uma vida de santidade, uma vida de renúncia todos os dias. Porque, na verdade, para nós ensinar e pregar, primeiramente nós temos que passar pelo discipulado de Cristo. Se nós formos aprovados por Ele, então nós estamos aptos para ensinar, para pregar. Porque se eu não aprender, como que eu vou ensinar outros? Se eu não viver uma vida com Cristo, como que eu vou exigir que o meu vizinho da direita e da esquerda tem que andar daquele jeito? Eu tenho que ser o exemplo em tudo. E era isto que Jesus estava fazendo com os discípulos. Que eles fossem exemplo em tudo da vida deles. Assim como Cristo estava sendo o exemplo para eles e para o povo daqueles dias, com seus atos, com o seu trabalho do dia a dia, pois era exatamente isto que os discípulos têm que seguir. Porque, na verdade, nós temos que se modelar no Evangelho de Cristo, na palavra dele, na pessoa de Cristo, se modelar. Muitas pessoas às vezes dizem assim: eu quero ser que nem Elias, que nem Moisés, que nem Paulo, que nem os profetas, que nem Abraão. Querer ser essas pessoas é uma coisa, mas viver é outra. E é isso que nós temos que entender, que o cristianismo está baseado em renúncia todos os dias. Jesus também deixou para os discípulos, dizendo para eles que eles pegassem a sua cruz e seguissem a Ele. Mas essa cruz não era só uma vez pegar, era para pegar todos os dias. Quer dizer que todos os dias nós temos que renunciar a nós mesmos para nós seguir o nosso amado Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida. Porque é Ele que é a nossa vida. Ele é a porta, aleluia, que conduz ao reino do celestial. Ele é o bom pastor que deu a sua própria vida em resgate de todos nós, aleluia, que servimos ao Senhor. Ele é aquele que nos conduz às verdejantes pastagens. É Ele que nos conduz à fonte cristalina, à fonte da água da vida eterna. Aleluia. Jesus é aquele que um dia, lá em Jerusalém, na última festa dos tabernáculos, Ele se levantou no meio da multidão, no último dia da festa, e Ele exclamou: quem tem sede, vem a mim e beba. Como diz a Escritura, rios de águas correrão do vosso interior. Ele estava profetizando para aquele povo daqueles dias que o Espírito do Senhor viria sobre a terra e seria uma abundância incalculável. O que falta na nossa vida mesmo é fé, é dedicação, é busca, porque nós estamos vivendo no tempo da abundância. Glórias a Deus.
quanto Jesus usou aqui para trazer uma lição espiritual para os discípulos, a videira. Ele usou a videira. E também usou seu pai como viticultor. E Jesus, ele fez uma declaração para os discípulos: eu sou a videira verdadeira. Eu sou. Lá em Êxodo 3, eu sou o que sou. Eu sou Deus de cada situação. Eu sou Deus que estou no controle de tudo. Nesta manhã, o Senhor, Ele já está falando conosco através desta palavra. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o viticultor. Glórias a Deus, pois a Bíblia diz que nós somos a lavoura de Deus. E para os entendedores, para os irmãos que já conhecem o que é uma agricultura, todo agricultor, primeiramente, ele prepara a terra para depois semear. E depois da semeadura, esse agricultor vai esperar essa semente ser brotada. Mas o agricultor não sabe qual das sementes que vai ser brotada. Não sabe. Só sabe que vai brotar. E o agricultor só vai desfrutar quando essa semente nascer e começar a crescer. Quando chegar o tempo de dar o fruto, antes de dar o fruto, desabrocha as flores, seja qual for as plantações. E isto traz uma ilustração para nós da nossa vida espiritual. O Senhor, através da sua palavra, Ele nos plantou a semente do Evangelho na nossa vida. E na nossa vida agora, se esta palavra, ela caiu em boa terra, com certeza vai dar 100, vai dar 30, vai dar 60 e vai dar 30. Aleluia! Então, amados, isto quer dizer proporção de valores. Nem todos vai dar 100%, mas outros vai dar 60, outro 30. Jesus, ele usou muitas metáforas, muitas parábolas para trazer ensinamento para a nossa vida espiritual. E dessa manhã não é diferente. O Espírito Santo, ele está no controle, aleluia, de todas as coisas, e ele nos ensina que nós somos como a plantação do Senhor no seu reino. Então, eu individualmente, você individualmente, aleluia, nós, um dia, a palavra, ela caiu no teu coração e no meu coração e gerou na tua vida e na minha vida o arrependimento. O arrependimento é quando o homem reconhece as suas próprias misérias e ele reconhece os seus pecados e ele confessa os seus pecados diante do Senhor, e ele aceita como o único e verdadeiro Salvador, um homem arrependido, um coração aquebrantado. Então a semente caiu em boa terra, e ela vai germinar na tua vida e na minha vida. Nesta manhã, talvez tenha alguém que ainda não tem Cristo na sua vida. Deixa que nesta manhã o Espírito do Senhor, ele venha regar a tua vida com a palavra. E se você, aleluia, tentar
acatar para a mensagem e acatar no teu coração e não deixar que o adversário roube a palavra que está sendo ministrada, ela vai gerar na tua vida, primeiro plano, arrependimento. Você vai reconhecer que você é um pecador e precisa do arrependimento na tua vida. Sem arrependimento não há transformação de vida. Nós estamos evidenciando um tempo que as pessoas veem como está lá do mundo. A Bíblia diz assim: vinde como estáis. Aí tem alguém que usa essa interpretação, fazendo uma exégese de uma interpretação de si próprio, colocando uma ideia própria, que porquanto eu estando na igreja, e até mesmo pelo emocionalismo, eu vou lá na frente, vou aceitar a oração, e vou ficar na igreja, mas não tem processo de transformação, não tem processo de libertação. Isto não é convenção, isto não é arrependimento. O verdadeiro arrependimento vem produzir fruto. E Jesus usou exatamente a videira para ilustrar, aleluia, a nossa vida espiritual em progressão. Aleluia. Jesus disse que toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta. Aleluia. Sabemos que todo viticultor que trabalha com vinha, ele é aquele que incansavelmente, todos os dias, ele está nos seus parreirais, fazendo uma vistoria de fileira por fileira, ver se não tem alguma lagarta, alguma coisa lá, alguma folha brotando em lugar que não deveria brotar, para tirar a virtude dos cachos de uva, para que não venha produzir mais bonita aquelas frutas. Então ele vem fazendo limpeza, e toda aquela vara sequinha que tem no meio dos parreirais, o viticultor vai lá e corta aquele galinho, tira fora aquele galho, para não estorvar a produção das uvas, pois assim também a nossa vida espiritual. Era isso que Jesus estava aplicando na vida dos discípulos, que nós como cristãos, nós temos muitas parasitas às vezes na nossa vida, que é necessário tirar da nossa vida. E quem vai fazer isso é o horticultor, o Espírito Santo. Ele vai trabalhar na tua vida, na minha vida, mostrando para nós a realidade, os nossos erros, as nossas falhas, e ele vai usar sempre a tua e a minha consciência, que eu sempre digo assim, que Deus nos colocou um chip chamado consciência. É a consciência, coisa que fala muito alto na nossa vida. Nós sabemos, se tem alguém que sabe dos problemas, é nós mesmos. Nós sabemos quando nós estamos bem com Deus, nós sabemos quando nós não estamos bem, nós sabemos quando estamos errados, mas o homem tem uma atitude de não admitir o seu próprio erro, mas o chip da consciência bate lá e diz: não, você está errado. Mas bem-aventurado daquele homem quando reconhece que a sua consciência está pesando, e é necessário fazer uma confissão, é necessário o homem parar para pensar, aleluia, e fazer uma mudança, porque sem essa mudança não vai produzir fruto, porque isto é uma parasita na nossa vida, e num vinhateiro não pode ter parasita, não pode ter aquelas raposas
raposinhas por debaixo das folhas. Não, aquelas raposinhas camufladas. Sabemos, amado, que muitos cristãos, aleluia, um parreiral diante dos olhos do Senhor. E debaixo desse parreiral estavam muitas raposinhas, muitos problemas, aleluia. Mas uma coisa é, nesta manhã, a palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é pura, ela é fiel para limpar a tua vida e a minha vida, e nós purificarmos de toda a nossa transgressão, de todos os nossos defeitos, porque todos nós temos defeito, mas o horticultor está nesta manhã, através desta palavra, para trazer uma mensagem ao teu coração, aleluia, uma mensagem de conscientização. Não seja uma vara seca na videira, mas seja uma vara que venha produzir fruto, porque a vara seca é cortada e lançada fora, aleluia. Ele a corta, aleluia, a corta, e toda vara que dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto. Amados, as coisas de Deus, elas são progressivas. A tua vida espiritual e a minha, ela tem que ser progressiva. Se está produzindo fruto, pois o horticultor vai fazer mais um reparo, mais uma limpeza na tua vida, na minha vida, para nós produzir mais fruto ainda no reino de Deus. E um dos frutos dessa operação na nossa vida é o ato do amor. O amor é o princípio de todas as coisas. Não existe nada acima do amor, porque o amor de Deus, ele provou para com toda a humanidade, dando o seu Filho único e unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Então, amados, o amor de Deus é mais do que provado a toda a raça humana. Mas além do amor de Deus, ele requer de mim e de você o verdadeiro amor. Porque o amor na nossa vida, ele é sofredor, mas ele é vencedor. Tem momentos que nós achamos que estamos derrotados, mas o amor supera tudo. Muitas vezes nós somos até mesmo caluniados, mente contra a vida da gente, levanta falso testemunho, mas o amor que está na nossa vida supera tudo, porque nós não vamos tirar satisfação daqueles que estão nos caluniando, mas o crente verdadeiro, ele vai para os pés do Senhor. O crente salvo na pessoa de Cristo é diferente. Ele ou ela vai orar ao Senhor e Deus vai dar a vitória, porque o Senhor, ele nos ama sem parcialidade. Deus não tem grupo, aleluia, que é preferencial dele, não. Ele ama todos os pecadores, só não ama o pecado do pecador. Ele não ama a transgressão, a mentira, a falsidade, a calúnia. Isto Deus não ama. Deus rejeita e abomina essas coisas, mas o pecador em si, ele ama, ainda que esteja praticando tantas coisas erradas, mas o amor de Deus ainda é implacável na vida dele. Se não fosse o amor de Deus mesmo, eu era o primeiro que não estaria aqui hoje ministrando esta palavra, porque fui alcançado pelo amor de Deus. Não tem outra explicação. Glórias a Deus. E o Senhor,
Então, através da minha vida, o Espírito Santo foi trabalhando na minha vida aos poucos, limpando, fazendo aquela limpeza todos os dias, tirando os carrapichos, tirando os galhos secos, tirando tudo aquilo que não agrada a Deus na minha vida, e ainda continua trabalhando na minha vida, como continua trabalhando na tua vida. Glórias a Deus. Você tem que produzir fruto. Você, o fruto do amor, é o primeiro fruto. Aleluia. Você tem que procurar, buscar este amor no teu coração. Os crentes oram e muito oram, mas poucos são aqueles que se dedicam ao Senhor dizendo: Senhor, me conceda um pouco o coxinho do teu amor no meu coração, para que eu saiba te amar de verdadeiramente, amar o meu próximo como a mim mesmo. Isto, né, muitos cristãos se omitem de pedir isto a Deus, mas isto está, aleluia, para você buscar, abrir a tua boca, aleluia, qual o Senhor te deu, para que você clame a Ele, peça a Ele, que Ele enche você do amor de Cristo na tua vida. Aleluia. Eu garanto que você vai ser diferente. Você vai ser um crente diferente na tua casa, na igreja, no trabalho, aonde você colocar as plantas dos seus pés, você vai fazer a diferença pelo fato do ato do amor na tua vida. Glórias a Deus. Aleluia, seja um galho, aleluia, frutífero. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Muitas vezes o Senhor coloca na nossa vida a prova, para provar se realmente você e eu somos fiéis a Ele. Aleluia, porque é fácil a servir a Deus na bonança, não faltando nada, tendo saúde, tendo paz, tendo um bom emprego, tendo uma boa casa, um bom salário. Isto é fácil servir a Deus. Agora eu quero ver servir a Deus na hora da adversidade, na hora da prova, na hora da enfermidade, na hora da escassez. Aí que vai se declarar os verdadeiros cristãos, porque o cristão, ele sabe viver na abundância, mas também sabe viver na crise, aleluia, monetária. Paulo, ele tinha essa vida que ele levava dia a dia. Ele sabia viver na escassez, na pobreza, mas sabia também viver na abundância. Nós devemos glorificar a Deus em todos os sentidos. Muitas vezes Deus, para nós provar a nossa fé e a nossa fidelidade, Ele leva em lugar que nós não queremos ir, em lugares que você e eu rejeitamos, mas Ele leva lá para nos dar uma lição espiritual na nossa vida, para que nós viemos entender os propósitos de Deus, porque através da tua vida, através do teu testemunho, muitas vidas são edificadas, porque um crente sem testemunho é um crente infrutífero, é uma vara seca na videira verdadeira. Jesus se declarou: eu sou a videira verdadeira, aquele que estiver ligado em mim, esse dá muito fruto, aleluia, porque sem mim nada podeis fazer. Então nesta manhã, aproveita esta palavra é genuína, ela vem do céu para o teu coração, para a tua edificação espiritual, para que você entenda e compreenda os propósitos de Deus na tua vida. Seja um crente abençoado, aleluia, seja aquele crente que sempre está disposto a glorificar o Senhor no meio da tempestade. Glórias a Deus. Eu quero dizer, amados irmãos, aproveitando aqui um intervalo aqui, quero
fazer uma colocação, aleluia, do testemunho que a irmã contou agora há pouco, que mandou na rádio. Eu louvo a Deus pela vida dessa serva do Senhor, aleluia, que Deus, no momento que ela recebeu o poder de Deus na vida dela, ela teve uma revelação da parte do Senhor, aleluia, sobre a minha angústia. Naquele dia, amada, que você está me ouvindo, e os amados, naquele dia eu estava mesmo angustiado, eu estava preocupado, quase que não vi, quase que mandei uma mensagem para o pastor Fabiano que não viria, mas de repente eu comecei a lembrar do povo. Eu pensei comigo, há muitos e muitos que estão reunidos hoje para ouvir a mensagem, e na verdade Deus tinha me dado a mensagem para ministrar. Eu vi na angústia mesmo, e foi uma bênção que o resultado dessa angústia, aleluia, foi que essa irmã recebeu a cura do câncer, há muitos anos sofrendo, desenganada na medicina, aleluia, além de receber a cura milagrosa da sua vida, desse câncer, também recebeu o batismo com o Espírito Santo, aleluia, qual ela aguardava com ansiedade. Eu quero deixar uma mensagem para esta irmã: continue agora daqui para frente, produzindo mais fruto, esteja ligada na videira verdadeira que é Cristo, porque através da sua vida, Jesus vai salvar muitas outras vidas, através do teu testemunho. Por onde você passar, conte o teu testemunho, não se oculte ao teu testemunho, e Deus vai te usar nessa terra. Deus não vai Ele somente não batizou com o Espírito Santo, mas também vai dar dons espirituais para você. Aleluia, coisa linda quando um crente se coloca na brecha para buscar o poder de Deus. Que Deus continue lhe abençoando, minha irmã. Conte o teu testemunho por onde passar. Coisa linda que aconteceu na sua casa. A sua filha recebeu o batismo com o Espírito Santo e usou a sua própria filha para impor as mãos sobre você, para receber o poder de Deus. Isto é poder de Deus, isto é o evangelho transformador, o evangelho que salva, que cura, que liberta e que batiza com o Espírito Santo e que delega dons espirituais. Nesta manhã, seja uma bênção na mão do Senhor, aleluia, a casa dessa serva do Senhor, aleluia. No versículo 3, para nós finalizar aqui, Jesus dizendo assim para os discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Glórias a Deus, aleluia. Jesus dizendo: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Amados, eu creio tanto nesta palavra, na Bíblia, porque foi através da palavra que a minha vida mudou. Foi através da mensagem do Evangelho que a minha vida foi transformada. Ainda que alguém viesse me aconselhar, por mais sábio que fosse, não mudaria a minha vida. Mas este Evangelho mudou a minha vida, transformou a minha vida, aleluia. E o Senhor me capacitou, me preparou para que um dia eu pudesse pregar a palavra dele, ensinar a palavra dele. Eu louvo a Deus. E Jesus dizendo para os discípulos: olha, vocês já estão limpos, porque Jesus tinha pregado a verdadeira e genuína palavra de Deus para eles. Este evangelho tem que continuar. Começou lá em Jerusalém e tem que findar pelos quatro cantos desta terra, sempre um evangelho genuíno, a qual vai fazer uma limpeza na vida do pecador. Os discípulos eram todos homens pecadores, homens pescadores, homens ignorantes,
homens que não tinham nada de Deus, mas porquanto Cristo entrou na vida deles e começou a trabalhar na vida deles, explicar a palavra de Deus, o sentido da palavra, e eles creram na palavra de Cristo, e por eles crer na palavra, eles foram limpos pela palavra, porque a palavra tem o poder para mudar a personalidade do mais vil pecador. A palavra tem o poder para limpar a tua vida, limpar o teu coração, limpar a tua alma, deixar com que você seja uma bênção na mão do Senhor. Deus, Ele é poderoso, e a palavra de Deus, ela produz avivamento, ela produz despertamento, que nesta manhã esta palavra ela venha gerar na tua vida uma espiritualidade, uma visão da parte do Senhor, porque Deus, Ele quer isto do seu povo. A igreja de Cristo não é uma indústria, não é uma empresa, não. A igreja de Cristo, ela é espiritual, ela foi comprada lá na cruz do Calvário, aleluia, aleluia, aonde Jesus derramou seu próprio sangue para nos resgatar da maldição do inferno, resgatar nós do juízo eterno. Ele nos deu esta vitória para nós. Então devemos pregar a Bíblia como ela é. É melhor falar a verdade, porque a verdade, ela bate na ferida do pecado, ela bate na consciência pesada, mas ela produz limpeza. E nesta manhã, fica com esta palavra, seja uma vara enxertada na videira verdadeira, e deixe o Espírito Santo, dia após dia, fazer limpeza na tua vida, limpeza na consciência, andar de cabeça erguida, glorificando ao Senhor, enaltecendo o seu nome. Que o Espírito do Senhor venha proporcionar ao teu coração neste momento um pleno avivamento, aleluia, um pleno despertamento, e que esta palavra também, ela venha gerar na tua vida uma cura que você está esperando, está precisando de um milagre. Jesus, nesta manhã, Ele é Deus que opera milagres e sinais e maravilha. Talvez você está precisando que Deus abra uma porta para você de emprego, pois nesta manhã Jesus, Ele é a porta, Ele vai abrir a porta para você. Talvez você está clamando por socorro, pelo momento que o Senhor venha te suprir as tuas necessidades. Saiba que Jesus é aquele que ainda Ele continua operando milagres e sinais e maravilha, e Ele vai suprir as tuas necessidades. Se você está buscando o batismo com o Espírito Santo, uma renovação espiritual, saiba que nesta manhã o Espírito Santo, Ele vai operar na tua vida, e receba a tua bênção, receba o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, e começa a falar em mistério com Deus, começa a glorificar e enaltecer o Senhor, porque grande é o Senhor em poder e em glória, aleluia. Fica com essa mensagem profética no teu coração, e que esta palavra venha trazer grande efeito na tua vida, grande alegria na tua alma. Você que está com a alma triste e abatida, saiba, porém, que o Senhor é aquele que nos consola na hora da nossa angústia. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Quero assim fazer uma breve oração aos amados e queridos irmãos que estão nos ouvindo. Aleluia. Nosso Deus e nosso Pai dos céus, estamos muito gratos ao Senhor, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado.
Jesus, eis aí o teu povo. Eu não sei a quantidade de vidas que está conectado neste programa. Eu só sei que o Senhor conhece um por um, nome por nome, país por país, cidade por cidade. Agora vá de encontro, Senhor, a cada um deles, Pai, que está ouvindo essa mensagem, que ouviram essa mensagem, e que essa mensagem ela venha produzir na vida de cada um pleno avivamento, um grande despertamento, Senhor, espiritual, e que ele seja por bênção. Jesus, aonde estiver enfermo, estenda as tuas mãos saradoras sobre os enfermos e venha repreender todas as enfermidades. Se tem alguém oprimido, Jesus, repreenda os espíritos que oprimem as pessoas. Jesus amado, aleluia, as pessoas que estão enfermas, as pessoas, meu Deus, que estão buscando por socorro, por uma providência, aleluia, na vida. Jesus, entra com providência nesta manhã, para que o teu nome seja glorificado através do teu povo, e continue abençoando o teu povo, aleluia, dando ao teu povo sabedoria e graça, para que eles tenham discernimento entre o certo e o errado. Assim eu lhe peço todas essas bênçãos na pessoa bendita de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém e amém.